Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio da nossa série de estudos. No vídeo anterior a gente viu um breve resumo da vida de Jesus e suas características. Porém, saber da história de Jesus não significa saber o motivo da sua vinda. O que aconteceu de tão grave que Deus teve que criar um corpo físico e habitar entre nós? Hoje vamos falar sobre o real motivo da vinda de Jesus. Essa é a pergunta que a maioria dos crentes não sabem responder. Eles sempre vão dizer: Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Tá, ok. Mas como ele salvou a gente dos pecados? O que ele fez para nos salvar? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito cética, meio que cética. Eu gosto de questionar tudo. Eu gosto de respostas com fundamentos, com argumentos, textos bíblicos que me convença claramente e que não me deixa dúvidas. Se eu não tiver uma resposta que me convença e com argumentos e com fontes bíblicas, eu não aceito de primeira. Não aceito nada como verdade absoluta. E a maioria dos ateus também são assim, pois a maioria de suas dúvidas nunca são tiradas. Quando ele chega com uma dúvida para um crente, as explicações são sempre vazias. Aí quando o crente não consegue explicar, ele fala: você tem que ter fé. Não, a gente tem que ter fé sim, mas a gente não pode deixar de ter razão e lógica. Enfim, vamos ao estudo. No episódio anterior, vimos na Bíblia que Jesus e Deus são um só. E ele mesmo diz que tudo que sai da sua boca vem do Pai que está nele. Ou seja, as coisas que Jesus falou são as coisas mais valiosas da Bíblia e são extremamente misteriosas. Não basta apenas ler, também é preciso examinar. Jesus mesmo diz em João 5:39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vamos examinar detalhadamente os próximos versículos. João disse que Jesus trouxe a graça e a verdade. As pessoas leem isso e acham lindo, mas elas não param para refletir. Pensa comigo. Se Jesus trouxe a graça e a verdade, o que existia antes da vinda de Jesus? Ao contrário de graça é o quê? Desgraça. Ao contrário de verdade é o quê? Mentiras. E todos nós sabemos que sim. Antes de Jesus era olho por olho, dente por dente. Era uma época de ira, matanças, guerras. O povo não sabia nem o que era amor. Era apenas desgraça, literalmente. Ok, mas e as mentiras? Onde estão? As mentiras é a gente que tem que desvendar. Vamos lá. Paulo disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João concorda com a declaração de Paulo dizendo: Deus nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus mesmo confirma as declarações de João e Paulo com as seguintes palavras dirigidas aos fariseus religiosos no seu tempo: Não me conhecieis a mim, nem ao meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus Cristo confirma mais uma vez dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho de Mateus, Jesus faz a declaração mais contundente a respeito de si mesmo, como o único mediador entre Deus e os homens. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois destes textos, qualquer um conclui que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. É o único que revela o verdadeiro Deus. É o único que mostra a verdadeira obra de Deus. É aquele único que executa a vontade de Deus. É a única porta para Deus. Mas agora, pensa comigo. Se existe um só Deus, e se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como vimos nos textos anteriores, e ninguém conhece o Pai se não for por Jesus, quem é o Deus que Moisés revelou? No episódio 3, a gente viu no Velho Testamento que Moisés conheceu Deus e ele até revelou o seu nome para Moisés, que era YHWH, Jeová. Jeová deu a lei. Ele deu os 10 mandamentos para Moisés, gravado em letras em pedras. Jeová era tão íntimo de Moisés que eles conversavam face a face. Como Jesus pode dizer que ninguém conhecia Deus, sendo que o próprio Deus apareceu para Moisés há mais de 1500 anos atrás? Jesus está mentindo? Será que o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Jesus? Todo mundo pensa que sim. Mas de acordo com as palavras de Jesus, ninguém conheceu Deus antes dele. Existe uma contradição aí. Mas as pessoas parecem que não param para pensar. Na Bíblia diz que Jesus trouxe a graça e a verdade. Que graça é essa? E que verdade é essa? Se ele trouxe a verdade, o mundo vivia sobre mentiras. Será que o Deus de Moisés não era verdadeiro? Paulo, apóstolo de Jesus, disse o seguinte sobre Deus: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Mas como? Sendo que Moisés falava com Deus face a face. Jesus dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus trouxe a verdade que liberta, automaticamente significa
que o povo estava em uma prisão de mentiras. E a verdade de Jesus iriam libertá-la dessas mentiras e dessa prisão. Em João 1:5-20 diz o seguinte: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Ou seja, Jesus deu um conhecimento diferenciado para que o povo conhecesse o verdadeiro. Ou seja, o que Moisés apresentou não era verdadeiro. Vamos continuar. Para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como assim? Jesus deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Se Jesus trouxe o verdadeiro, então existia um falso. Porque não faz sentido eles baterem tanto na tecla de que Jesus trouxe o verdadeiro. Se antes dele ninguém conhecia Deus e ele trouxe o verdadeiro, se a gente para analisar, pensar, a gente vê que tem muita contradição aí, tem coisa estranha aí. Mas e se eu te disser que sim, existia um falso Deus? Preste atenção no que Paulo disse em Gálatas 4, versículo 8-9. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Paulo confirma que antes da vinda de Jesus o povo servia seres que não eram deuses. E só Jesus deu o entendimento para que eles conhecessem o verdadeiro Deus. O texto é claro. Então, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente chega à conclusão que o Deus de Moisés era falso. E você pode estar adorando esse falso Deus sem perceber. Você não aceitaria, né? Ninguém aceita o fato de estar adorando algo falso. E isso também aconteceu quando Jesus trouxe o verdadeiro Deus. Ninguém aceitava, pois eles já tinham a tradição de Moisés enraizada. Mas eu vou mostrar para vocês, através da Bíblia, que sim, Moisés e Jesus não serviam ao mesmo Deus. Esse foi o motivo da vinda de Jesus. Esse é o maior mistério do Evangelho. Jesus não veio à toa. Ele não veio só morrer na cruz e voltar para o céu. Jesus realmente veio nos salvar. Ele veio nos salvar de um falso Deus. Acompanhe os próximos episódios, pois iremos provar através da Bíblia o verdadeiro motivo pelo qual nosso Senhor Jesus veio nos salvar.
Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.